And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Olha, boas pessoal, vamos aqui a mais um ponto break. Não é costume analisar os jogos antes da segunda ronda, mas encontrei aqui 5 jogos que achei interessantes e por isso vou partilhar algumas ideias com vocês. No entanto, fica à vossa responsabilidade de escolher qual é a melhor entrada dentro daquilo que é o vosso perfil de apostador. Começamos com o jogo do Alice Cornet contra a Putintseva e escolhi esse jogo principalmente porque Alison Cornet teve um match point na meia-final contra a Caroline Garcia em Bad Homburg, mas não conseguiu capitalizar. No entanto, deixou boas indicações, deixou para trás jogadores como a Angelique Kerber, que era a campeã em título. Em Wimbledon, a jogadora francesa raramente passa da primeira ronda, mas este ano poderá ser diferente, já que joga contra a Putintseva, que recupera o seu melhor momento. Teve perto de os quartos de final em Eastbourne, mas caiu aos pés da ucraniana Kalinina. Em termos de confronto direto, a jogadora francesa venceu os últimos 3 jogos frente à adversária. Com base nos prémios oferecidos pelas casas de apostas, não é descabido apostar a favor da jogadora francesa, que está a um bom nível, tem melhor estratégia, tem uma pancada que vai sobressair mais nesse tipo de condições. Já a Putintseva é uma jogadora mais errática, uma jogadora que tenta sempre procurar o winner, mas muitas vezes não sabe dosear a agressividade, tem um serviço premiável. Acredito que a jogadora francesa poderá ter aqui as condições reunidas para levar a melhor frente à Putintseva. Depois temos aqui o jogo do Taro Daniel contra o Sebastian Baez. Sebastian Baez está num bom nível na carreira, com 2 finais ATPs, e sendo que uma delas foi em Portugal no Malaysian Open, onde acabou com o título nas mãos. Num espaço de um ano que passou do número 150 do mundo para o número 36 de hierarquia mundial. O antigo número 1 de Júniors tem como a sua principal superfície a terra batida, mas mesmo debaixo de alguma desconfiança deixou boas indicações em Maiorca. Já o Taro Daniel está fora do top 100. Nas últimas 3 participações em Wimbledon ficou sempre pela primeira ronda e nota-se claramente algumas dificuldades, principalmente no capítulo do posicionamento e na resposta ao serviço. E por aquilo que tem sido o ascendente do argentino esta temporada, vamos indicar a vitória do Sebastian Baez, que neste momento está 1,90. Quem encontrar um modo de 2 será melhor, uma probabilidade ali na casa dos 50%, 55%. Modo 90, mesmo assim, para aquilo que é a realidade dos dois jogadores, parece-me ser a longo prazo uma entrada com valor de para positivo. Aqui não se trata de adivinhar quem vai ganhar e quem vai perder, mas sim se o prémio compensa ou não o risco. E neste caso, penso que sim. Passamos aqui para o terceiro jogo, que será então entre o nosso João Sousa e o Richard Gasquet. As esperanças de Portugal estão depositadas no João Sousa, embora também, como sabem, com a distância do Marin Cilic, o Nuno Borges foi repescado e entra aqui com o estatuto de Lake Loser. O português tem oscilado entre boas exibições e depois resultados mais fracos para o nível dele, neste duelo contra o francês Gasquet, que entra como favorito para esse jogo, essencialmente pela experiência e pela sua pegada de esquerda, que vai estar certinha como um relógio suíço, poderá dificultar muito a vida ao João Sousa. No entanto, o João Sousa venceu o último jogo entre os dois, na terra batida de Génova, por 2-0. Em condições diferentes, que vai encontrar aqui em Londres. João Sousa perdeu os últimos 3 jogos de preparação para o Wimbledon, 2-0 e 2-1 contra o Albot em Stuttgart e em El, embora o segundo jogo João Sousa mostrou-se com mais capacidade para contrariar o adversário. Por último, perdeu na primeira ronda maior contra o norte-americano McDonald's por 2-1. Já o Gasquet não fez nenhum jogo de relva esta temporada, poderá ser uma vantagem para o português, pode, mas sabemos que o João Sousa é um jogador que ferve em pouca água e por isso, ainda por cima, jogando contra um jogador que tem muita técnica e vai variar o jogo para confundir o adversário, João Sousa pode muitas vezes sair da sua zona de conforto e acabar por perder o controle do jogo. No entanto, não concordo com o odd dado ao francês, principalmente nas condições em que chega aqui, mas vamos aqui optar pelo mais e menos jogos do João Sousa, mais precisamente na linha menos 19,5, que neste momento se encontra a 1,70. Isso significa que o João Sousa ganha por 3-0, ou mesmo que haja um tie-break, dependendo daquilo que for a conjugação de resultados, a aposta pode ser vencedora. Acredito que se o Gasquet coloca um 7, pode baixar muito a autoestima do João Sousa, principalmente nesse tipo de superfícies, e isso pode dificultar, e podemos ter aqui ou uma vitória 3-0 para o João Sousa, ou 3-0 ou 3-1 para o Richard Gasquet, e essa linha mesmo assim ser vencedora. Depois partimos aqui para o quarto jogo,
que eu escolhi, o jogo entre o Ogeron e o Marcos Giron. Por que é que eu escolhi esse jogo? Porque são dois jogadores tecnicamente muito parecidos, mas com o dinamarquês com mais taxa de crescimento, visto que é mais jovem e com um psicológico mais confiável, mais estável. O Rune chega a esse jogo com 2 derrotas em relva, ao passo que o norte-americano mostrou boas indicações em relva. Será o primeiro jogo entre ambos, pelo que se espera um jogo imprevisível no ponto de vista do mercado do vencedor, mas que poderá ser um jogo interessante para explorar o mercado dos overgames, ou então mesmo a longo prazo apostar no dinamarquês, hoje Rune, tendo em conta que a odd está acima de 2 e para mim tem valores para positivo a longo prazo, visto que para aquilo que é a realidade dos dois jogadores muito parecidos naquilo que é a sua proposta de jogo, acredito que esta odd do Rune tem valores para positivo a longo prazo, porque espero que ele ganhe pelo menos metade dos jogos frente ao Marcos Giron. Por último e não menos importante, temos aqui o jogo Lourenço Sonego frente ao Denis Kudla, que parece-me também ser um jogo muito parecido com o jogo anterior, mas com aqui algumas particularidades. Kudla tem uma vantagem moral para este jogo, já que venceu o único jogo entre ambos este ano no ATP de Queens por 2-1. Kudla tem mais jogos nas pernas em relva, poderá ser uma vantagem para esse jogo. Já o Sonego, que deu boas indicações nos torneios por onde passou, mas notas alguns problemas na abordagem ao jogo, principalmente na indefinição do seu serviço e na subida à rede. O mercado espera um jogo equilibrado e nós também. Uma boa alternativa ao mercado do vencedor será o mercado de mais e menos jogos, mais precisamente a linha 38,5, que neste momento se encontra na casa de 1,60. Poderá ser uma aposta interessante para esse jogo, presumindo que cada um dos jogadores já ganha um set e que poderá ser jogado um tie-break. Este foi um ponto break. Não se esqueçam também de fazer a vossa análise, deixarem nos comentários quais são os jogos mais apetecíveis para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações. E vemos numa próxima oportunidade aqui em Wimbledon.